Hello, aqui estamos de outras histórias. O que vai pelo mundo e o que já foi pelo mundo. Desce a vinheta aí, brother. Hello, aqui estamos, outras histórias. Você deve se lembrar de mim, né? Wagner, de programas como Budismo Pop. Então, dá logo o seu like, se inscreve logo no canal. Estamos aqui a caminho de 12 mil inscritos, 12 mil budas. Acione o sininho de notificações para receber os vídeos. Assiste o vídeo até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Compartilha com os amigos. A gente tem que de vez em quando dar uma olhada em volta, né? Outras histórias é bom para isso, para a gente dar uma pensada na cena toda. Estava conversando com alguns amigos nesse último fim de semana e os caras curiosos para saber a minha posição política, né? Eu acho muito engraçado isso. Todo grupo de amigos que surgem, né? Felizmente tem surgido bons amigos, bons grupos de amigos muito interessantes. Temos tido reuniões interessantes, algumas de Zoom, outras de ao vivo mesmo, né? Presenciais, como chama hoje, cara a cara, né? E muito bom, porque a gente vai vendo como é que as coisas vão e como é que elas foram, né? Um dos meninos, que chamo meninos porque são mais novos do que eu, todo mundo que é mais novo do que eu chama menina, esse tem 65 anos. E ele falava assim, não é possível, os homens desse país estão padecendo de algum tipo de frouxidão, não é nem moral, provavelmente de caráter, ou a psique distorcida. E eu falei, mas sim, mas a propósito, estava uma discussão que hora era política, hora era futebol. Aí eu falei, mas não entendi isso. Ele falou assim, você lembra quando o vice-presidente atual do Brasil disse que, lembra, eles estavam disputaram a eleição, e o vice-presidente atual do Brasil disse que o atual presidente do Brasil estava disputando a eleição e queria voltar ao local do crime. Isso dito pelo atual vice-presidente do Brasil. E eu me lembrei e falei, rapaz, é mesmo. E hoje, né, ele é vice-presidente do cara que ele acusou de estar voltando ao local do crime. Falei, realmente, né, isso são águas passadas, né, e mortíssimas, porque esse vice-presidente, a população brasileira colocou o apelido dele de um vegetal, né? Não sei se é acerola, chuchu, não sei, um vegetal. E, curiosamente, quando meu amigo abordou isso, mas a partir dessa perspectiva, aí eu fui prestar mais atenção num lance tão velho como esse, porque me veio a foto deste mesmo vice-presidente na hora lá da posse do presidente do Irã, há alguns meses atrás. E nessa foto que está por aí pela rede, o nosso vice-presidente está sozinho numa sala cheia de ayatolás, o único de terno. E aí eu entendi o que meu amigo estava tentando falar. Há uma questão que extrapola qualquer lance de uma questão política. Há algo mais estranho acontecendo na humanidade. Mas o que a gente vê da humanidade está aqui no Brasil. E os homens aqui no Brasil estão precisando rever a sua hipótese. É muito curioso isso. Outra coisa que circulou assim de maneira muito interessante, numa outra roda, né? As questões que estão acontecendo no tocante à conjuntura nova que o mundo está assumindo, com os Estados Unidos voltando a ocupar um papel preponderante, como não ocupava desde a Guerra Fria. A situação no mundo, nesse segundo mandato do presidente dos Estados Unidos,
ela está realmente muito diferente de tudo aquilo que a gente, como historiador, imaginaria que estivesse acontecendo. Os historiadores sérios, quando eu digo sérios, são aqueles que amam a cátedra e não a visibilidade que um lado ou outro que ele escolher poderá dar a ele. O historiador que está levando a sério, ele está tendo que estudar dobrado. E encontramos dificuldades imensas, porque a maioria das pessoas está tendo posições e opiniões absolutamente emocionais, absolutamente ditadas por questões que passam muito mais pelo coração do que pela mente. E as pessoas que têm que lidar com esses fatos a sério, aí eu coloco os professores, principalmente os de história, numa posição muito difícil. Porque quando você vai argumentar estando numa posição como essa, eu sou professor, o que eu vou fazer? Né? Você tem que partir daquilo tudo que você amealhou em termos de horas livres. Enquanto as outras pessoas podem simplesmente mandar suas opiniões, o que acham, e se sentirem maravilhosos com isso. Então, a gente vai ter um debate entre fatos e eventos históricos e as opiniões que as pessoas têm sobre isso. Está levando as discussões para uma coisa absolutamente estéril. Sem contraponto, você não vai chegar à verdade. Uau! Sem contraponto, você não vai chegar à verdade. Outra questão muito interessante foi que aí era uma galera mais jovem e os caras discutindo a próxima passeata gay em São Paulo, que estava sendo idealizado. Os caras estavam discutindo aqui se isso vai acontecer, se não vai, os mais jovens. Nessa roda era uma roda de mais jovens. E, curiosamente, as opiniões entre eles mesmos divergiram sobre o tema, e um deles falou que isso é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. E aí alguém falou assim, não, mas na China não acontece, vai fazer isso na Coreia do Norte, não acontece. E aí foi interessante porque eu estou perto, aí alguém falou assim, e aí, tipo, aí professor, e eu estava ali esperando um amigo que a gente ia sair, eu estou vendo aquilo ali, conheço todos eles. Pô, eu não me lembro de passeata gay na China. Não me lembro, pode até ter acontecido. Até porque na China é tudo muito fechado. Também não me lembro de nenhuma movimentação diferente, por exemplo, a mulher na China. Coreia do Norte, nem pensar. Eu acho legal você poder morar num país que você ainda pode fazer um negócio desse. Adoro liberdade. E aí vem aquela pergunta fatídica. E qual é a sua posição? Você é direita ou esquerda? E aí eu tive que dizer, depois de descobrir que o cálculo econômico é impossível no socialismo, né, lendo von Mises, eu me tornei libertário. Quer saber da minha posição? Procura o Ancapso. Ancapso Classic, o pessoal do Peter Turguniev. É a minha posição. Ou seja, eu não estou à esquerda nem à direita de nada. Eu estou acima. Porque os historiadores não são donos da verdade. São sócios. Mas isso são outras histórias. A gente se vê.